Mas deixa eu fazer uma pergunta pessoal. Ao longo do seu ministério, ou pelo menos no início do ministério, alguém ficou relutante, reticente pelo seu ministério de pastor, de professor, por causa da sua deficiência visual? Algum pastor, algum membro ou alguma pessoa, embora o senhor não enxergue com os olhos naturais, mas enxerga com os olhos espirituais, o pastor sentiu alguma resistência, pelo menos no início, por causa da sua deficiência visual ou não? Meu querido, barreiras tivemos que enfrentar. É mesmo, pastor? E não foram poucas. Questionaram? Inclusive no ato da minha consagração houve questionamento. E o pastor Horacinho, ousadamente, cheio de autoridade, corajoso, fez a minha defesa e o negócio ficou forte, que eu vou te contar. Mas isso aí, para você ter uma ideia, para você ver que os preconceitos não existiram, não existem e não existirão só lá fora, mas no nosso meio também. Uhum. Não somente com a deficiência física de uma pessoa, como também com a cor da pele, com o nível cultural, e etc, e etc. Uhum. Então, os que me conheciam, os que eram chegados, nenhuma dúvida. Agora, com aqueles que me viam de longe, preconceitos totais. Moral da história. Não tem aquele famoso provérbio, ter que matar um leão por dia? Uhum. Era o meu caso. Porque as pessoas mudavam de conceitos ao me ouvirem. Mas até ouvir, entendeu? Então, nesse ato, por exemplo, da minha consagração. Onde foi sua consagração, pastor? Se deu no dia 29 de outubro de 1983, pela Convenção SEADER, do Rio de Janeiro, na Assembleia de Deus em Cordovil. Uhum. Na época, presidida pelo pastor Valdir Neves. E uma igreja que o pastor Antônio Gilberto, quando saiu de São Cristóvão, foi para lá e lá ficou até que morreu. Ele era um co-pastor lá. O pastor Antônio Gilberto me conhecia de perto. Inclusive foi ele quem me selecionou para ser um professor da escola dominical. Eu com 18 anos em São Cristóvão, pra você ter ideia. Né? E o que aconteceu é que naquele dia, quando foi apresentado o meu caso, um jovem pastor da região de Niterói, não vou citar aqui o nome dele, ele levantou e disse assim: eu estou achando isso tudo um absurdo, eu nunca vi uma coisa dessa. Uma pessoa que não enxerga pastorear. E pelo ocorrido, me parece que eu fui o que rompi essa barreira na Assembleia de Deus. Isso em 83, há 40 anos atrás. Aí, houve aquele burburinho no plenário, né? O pastor Horácio levantou e disse: olha, quem está apresentando o moço sou eu. Aí fez uma pergunta: fulano. Para o pastor de Niterói, né? Fulano, você pastoreia quantas igrejas? Ele disse: nenhuma. Ele falou: por quê? Porque eu sou co-pastor na igreja do meu pai. Eu falei: pois é, esse moço que você está dizendo aí, você não pastoreia nenhuma, ele pastoreia 15. Ele cuida de 15. O que é que você acha disso? E tem mais. Ele já faz isto há 5 anos. Tem mais. Quando ele chegou lá, o campo tinha 100 membros. Agora já está com mais de 600. Ele visita o campo, que são 15, numa área que não tem conduções. Ele vai em garupa de moto. E ele pastoreia aquilo ali e visita o campo inteiro em um mês. Nada lhe impede, nada lhe atrapalha. Ele falou assim: eu peço perdão e não digo mais nada. Aconteceu um fato inédito ali também, que o presidente, que era o pastor Paulo Alves da Silva, saudosa memória, diz: vamos fazer uma coisa aqui que nunca aconteceu. Quantos gostariam de ouvir o moço pregar? Aqui, vamos dar 5 minutos para ele no plenário. Isso nunca aconteceu. Até hoje não se faz.
Aí me deram a oportunidade. Dos 5 minutos eu só usei 3, porque aí o plenário incendiou, né? E um moço lá do canto, um pastor, disse: o homem tem cajado, consagra ele. E elaboraram provas para mim ali, que foram feitas todas oralmente. E fui examinado por uma junta ali da SECAM, que naquele dia fizeram toda especial, com 6 advogados e 3 historiadores, umas coisas desse tipo. E pela graça de Deus, de todos os tipos de perguntas que fizeram, das mais teológicas, aquelas mais marotas, chamadas pegadinhas, Deus me deu vitória total. Para você ter uma ideia, dos que foram separados ali, num total de 10, eu fiquei até com pena, que os outros até foram esquecidos, que todo mundo só estava com atenção em mim por causa do meu caso inédito, diferente. Tantos anos atrás, 83, né? Em 83. Para você ter uma ideia, isso aconteceu em outubro de 83. Na AGO de 84, abril de 84, no outro ano, eu estava dando palestra já na convenção para os pastores, 6 meses depois. Estava lá dando 6 meses de consagrado, né? E naquele ano eu fui separado em outubro, quando foi, isso foi 29 de outubro, um mês depois, 27 de novembro, aí sim eu pude, como pastor, celebrar o meu primeiro batismo, que até então eu comandava, mas por eu não ser ministro, eu não batizava, eu colocava os presbíteros para batizar, e ali fui o primeiro. E quem foi batizar comigo, é aí que veio o espanto, que enquanto ele batizava 1, eu batizava 3. E a média de batismo que fazíamos a cada 3 meses era 100, 150 candidatos. Para você ver o quanto que o campo cresceu nesses 12 anos que eu fiquei, porque as congregações foram estabelecidas. Construímos 15 templos, numa região hiper pobre, só composta na época de pedreiros e pescadores, que naquela época Marataízes não tinha indústria, um comércio fraco. O pessoal ia mais para Cachoeiro, porque o comércio forte era em Cachoeiro, 45 quilômetros de distância. Marataízes era distrito de Itapemirim. Não é, porque lá no sul tem Cachoeiro do Itapemirim, tem Itapemirim. Para você ver. E, entretanto, o pastor Edmundo mesmo aqui ficava admirado que outros pastores tinham dificuldade de construir, enquanto que lá eu construí cerca de 15 templos com esses parcos recursos que lá tinha pedreiros, pescadores. A renda não era fixa. Os irmãos viviam muito do turismo, quando os irmãos, na época da alta temporada de praia, que os mineiros vinham, é que os irmãos vendiam suas coisinhas na praia para ter renda, para você ter uma ideia. E mesmo assim, chegamos a construir cerca de 15 templos naquela área do interior ali. E quando viemos embora, né, que eu depois vim para cá assumir Coqueiral, deixamos um trabalho lá, graças a Deus, bem estabilizado, que está até hoje. E, graças a Deus, somos muito bem lembrados naquela situação ali. Pastor Mário Souza, deixa eu voltar um pouquinho lá, o pastor de Niterói. O senhor encara isso, essa oposição pontual, ou algumas oposições, o senhor encara de maneira natural? E se o senhor guardou alguma mágoa desse pastor, haja vista que o senhor usou de viva voz aqui, que ao mesmo tempo ele pediu perdão, logo depois da fala do pastor Horacinho, o senhor encara isso de maneira natural, mas uma permissão de Deus para que o seu ministério fosse mais profícuo, como tem sido até aqui? O senhor perdoou, tem mágoa deste ou talvez outras pessoas que duvidaram do seu chamado ministério? Olha, nem uma mágoa. Não, pelo contrário. Para mim, tudo foi testes. Tudo foram experiências. E um desafio, você está entendendo? Porque o ser humano ele não pode baixar a cabeça diante dos desafios.
Não pode baixar a Por cabeça. ser algo novo, né, seria natural alguém se admirar. Por que isso, não é? Exatamente. Exatamente. Então, para mim aquilo foi excelente, porque inclusive você vê que aquele ato ali gerou o que para mim? Olha bem, gerou imediatamente uma oportunidade dada pelo presidente, ou seja, oficialmente, de ministrar para um grupo que até então estava ouvindo uma discussão entre dois pastores. No que eles me ouviram pregar, em 3 minutos, eles já conseguiram entender qual era a minha condição ali teológica, a minha condição de domínio de público, de fala, estilo de pregação. Graça, unção, você entendeu? Quer dizer, aquilo me... É que um lá gritou, ele tem cajado. Em 3 minutos, não precisou de 5. Agora, o senhor lembra do texto usado na ministração? Meu Deus do céu, Atos 20 e 24. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a carreira, o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. E foi isso que eu disse, irmãos, Deus me deu um ministério. Aleluia. E eu tenho certeza do que estou exercendo. Foi calcado nessa posição. Pastor Mário, ministrei ali naqueles 3 minutos. Não fazendo nenhuma comparação, mas a gente usando um paralelo. Algumas pessoas querem, se confundem humildade com subserviência. Não podemos ser falsos humildes. O que eu quero dizer? O pastor é humilde? Mas não pode negar o seu ministério. É como Jesus, vejo que és mestre, falando para Jesus, eu sou. É igual Paulo, não, eu sou apóstolo. Olha, embora eu tenha sido perseguidor, sou aborto, mas eu trabalhei mais do que todos eles. Ora, pipoca. Então, pastor Mário Souza, a gente precisa ser humilde, a glória tem que ser dada para Deus. Isso. Não fomos nós, mas a graça de Deus que abundou e trabalha em nós, mas nós não podemos negar o nosso chamado e de ter esta convicção, senão a gente senão a gente é engolido por qualquer marola, por qualquer onda, por qualquer problema, não é verdade? E ele não foi o único, eu tive outros também que depois, né, tiveram que reconhecer e entender, sem querer fazer comparações e nem fazer analogias, mas lembra-se de um certo treinador que disse assim, vão ter que me engolir? Lembro perfeitamente. Então, foi isso que aconteceu. Em outras palavras, eu não dizia isso, mas eu dizia em outras palavras, você vai ter que me engolir. Tá entendendo? Por quê? Que negócio é esse? Que negócio é esse? Ah, porque é um deficiente visual. Teve um que veio até dizer, olha, porque você sabia que lá, na época da lei, tinha que ser perfeito fisicamente para... Eu falei, olha, só tem um detalhe, se não fosse na época da lei, eu não podia por ser deficiente e você não podia porque você é gentil. Aí eu falei, você sabia que para você ser lá na lei, exercer serviços religiosos, primeiro tem que ser levita, e para ser sacerdote tem que ser de Arão, e você é o quê? Você não é judeu, você não é israelita, você não é coisa nenhuma. Então, você é um gentil. E para gentil, você é desclassificado do que toca judeu. Nem eu, nem você. Então, eu tinha essas respostas mesmo. E não ficava por menos, não. Quer dizer, tudo tem seu momento determinado. Falei, meu filho, o que na lei era feito fisicamente, na graça é feito espiritualmente. Na graça você tem que ter olhos espirituais abertos, ouvidos espirituais abertos, viu? Porque tudo é espiritual.